Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu uma decisão ali, na verdade um pouco explicando a decisão dada anteriormente em relação ao MP 936, dizendo que os acordos individuais de empresas para cortar salários e jornadas de trabalhadores, eles passam a ter efeito imediato. O que o Lewandowski disse é que a entidade de classe, o sindicato, pode invalidar a tratativa individual após tentar, invalidar, após ser comunicada ali do acordo, né? Quer dizer, isso continua sendo algo lesivo para os trabalhadores de uma forma geral, que tem uma certa insegurança jurídica, porque vão precisar esperar a manifestação do sindicato para ver se aquele acordo que pode ser lesivo vai ser invalidado ou não. Bem, Glauco, aí a gente está assistindo mais um capítulo da reforma trabalhista que o governo está implementando ou está tentando implementar já há algum tempo. Bem, e é um absurdo a gente fazer uma discussão desse tipo no meio da pandemia que nós estamos, no meio da crise. Por dois motivos. Primeiro que essa discussão sobre o poder do acordo individual, ela mexe com uma questão constitucional, ou seja, a representação coletiva é uma representação dos sindicatos e o monopólio da negociação ele é do sindicato. Eu acho que isso é um dado constitucional que está lá. Nós não estamos fazendo nenhuma discussão constitucional nesse momento sobre a questão da negociação e da representação sindical, acho que isso é um dado. O outro dado é que a questão a questão da justiça do trabalho ter o que nós chamamos de hipossuficiência, né? Ou seja, o trabalhador sozinho ele tem muito pouco poder perante a empresa, é uma realidade, é um princípio do direito do trabalho no Brasil desde a década de 30, 40, ou seja, nós estamos querendo mudar uma história da nossa relação de trabalho de mais de 70 anos, porque você acredita que tem que ser diferente neste momento, seja por causa da crise, seja porque o atual governo não acredita nessa ideia. É o que não faz o menor sentido, né? Nesses momentos de crise, a gente não faz grandes alterações no sentido de você modificar uma discussão estrutural de qualquer área, muito menos das relações de trabalho. E é isso que o governo está propondo, quando ele propõe esse acordo individual, sem a participação coletiva, sem a negociação sindical. Acho que esse é o primeiro problema. O segundo é que uma boa parte dos trabalhadores sequer tem realmente condições de fazer esse debate com o empresário. O que acaba acontecendo é que a empresa coloca ali a necessidade, seja ela existindo ou não, e ela vai fazer o acordo, não tem como. Quer dizer, como é que o trabalhador ele fica entre fazer o acordo ou perder o emprego? Então, ele certamente faz qualquer acordo, não é nem nenhum tipo diferente, ou ele vai aceitar o acordo que está colocado. Eu acho que a gente tem que olhar com bastante cuidado esses tipos de propostas, em especial nesse momento, porque ela normalmente leva a um demérito aí, leva a uma perda importante para o trabalhador, né? Eu acho que isso é um dado, tem que olhar com bastante cuidado. Segundo que há um momento agora também, aí sim do movimento sindical, colocar a sua capacidade de fazer os acordos. Eu acho que isso é o dilema que também está posto. Um dos argumentos que o governo vai utilizar e que a justiça vai utilizar é que os sindicatos não vão conseguir fazer essa quantidade enorme de acordos, em especial nas empresas pequenas e etc. Aí tem duas incongruências para a gente analisar. A primeira delas é que a MP ela não separou por tamanho de empresa, né? Então a 396 ela não disse assim, olha, as empresas até 30 trabalhadores podem fazer o acordo individual, as maiores terão que fazer isso com o sindicato. Não foi isso que a MP fez. O que a MP fez foi dizer o seguinte, olha, os trabalhadores até 3 salários mínimos não precisam de acordo com o sindicato, os trabalhadores de 3 mil, né, de 3 salários mínimos a 12 mil reais precisam fazer o acordo pelo sindicato, e os trabalhadores acima de 12 mil reais não precisam de acordo pelo sindicato. Ou seja, ele pegou uma empresa e picou a empresa em 3, que não faz o menor sentido, uma vez que, inclusive, na divisão dessa empresa, ele coloca a parcela mais frágil dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores que ganham menos,
não precisando do sindicato. E é contraditório isso. Na verdade, a gente deveria trabalhar. Você olha para ela inteiramente ela não faz o menor sentido. Na outra ponta, existem possibilidades, e a gente tem visto possibilidades, inclusive em outros países, quer dizer, onde você tem a possibilidade de um acordo coletivo maior, que envolva todo mundo, e este acordo coletivo ele serve de um grande guarda-chuva para o conjunto dos trabalhadores, ele é o mais razoável. É razoável você imaginar que uma federação, uma confederação, feche um acordo com o patronal, um sindicato patronal, e esse acordo, por exemplo, vale para o estado de São Paulo todo, vale para os metalúrgicos todos, para os químicos todos do estado de São Paulo. E, a partir disso, as empresas vão fazendo as suas adaptações. O que não pode fazer é você imaginar que você vai ter ali uma empresa isoladamente, fazendo acordo com um trabalhador isoladamente, da qual certamente vai ter vários problemas. O primeiro problema é que há uma insegurança real jurídica do ponto de vista das empresas. Não é confiável, você não sabe o que pode acontecer daqui 3 meses, 6 meses, com relação a esse próprio acordo. Nós temos que lembrar que ainda tem uma série de elementos da MP que podem ser modificadas no Congresso Nacional, no Senado. Quer dizer, o mais razoável para as empresas é fechar esse acordo com o sindicato. Isso traz segurança jurídica para elas. Os trabalhadores, ter o olhar do sindicato significa ver se tudo está sendo feito nos conformes do que a legislação prevê e que ele não está sendo lesado hoje. Então, acho que esse é um outro dado que a gente tem que trabalhar. E, por fim, a gente tem que pensar que é possível você construir diversas alternativas de negociação. É porque a negociação coletiva, ela reorganiza o conflito. Eu acho que muito empresário não está pensando muito nisso, o governo não pensa muito nisso, ele trabalha com a ideia de que o trabalhador fragmentado é melhor para ser dominado, mas a gente tem insistido que, ao mesmo tempo que isso acontece de um lado, na outra ponta, o trabalhador individual, ele leva o conflito para o momento mais efetivo ali na relação capital-trabalho, que é o trabalhador e a empresa individualmente na sua relação. Então, quando você chega no conflito nesses momentos, a história já mostrou que isso não é bom. Isso pode, de um lado, você ter uma opressão absurda do empresário sobre o trabalhador, da empresa sobre o trabalhador, e na outra ponta, quando o conflito explode, ele explode como um conflito sem controle, como a gente viu, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, que você sequer sabia com quem você negociava, e de repente você parou o país sem efetivamente ter uma negociação, apesar de pessoas individualizadas, atomizadas. Quer dizer, a reorganização do sindical, quer dizer, o fortalecimento da representação coletiva é fundamental nesse momento para enfrentar uma crise como nós estamos vivendo. E a gente tem, né, Fausto, os trabalhadores aí do setor informal que tem menos possibilidade de mobilização coletiva. E hoje começa a ser pago o auxílio emergencial para autônomos, informais e microempreendedores individuais. E o primeiro lote, na verdade, vai ser para aqueles que estão cadastrados ali no cadastro único, que não tem conta no Banco no Brasil na Caixa, mas o dinheiro só vai ser liberado para saque a partir de 27 de abril. Quer dizer, esse auxílio, né, você já falou, Fausto, demorou muito para ser implementado e por conta dessa demora, muita gente tem relaxado, flexibilizado aí a questão do isolamento social, saindo às ruas, já que são pessoas que não têm a proteção do Estado, não têm a sua garantia de renda e acabam indo trabalhar por conta aí do medo, né, de simplesmente ficar sem poder sustentar suas famílias. Então isso demorou demais para ser implementado, né, Fausto? Bem, aí a gente está vendo as contradições desse governo, né, Glauco? Assim, ele não concordava com essa proposta foi costurada pelo movimento sindical e pelos movimentos sociais, e agora ele vai postergando o seu pagamento. Vai postergando porque ele acredita que quanto mais ele posterga, menos ele vai pagar lá na frente. Isso é um bocado triste, porque a gente vê como é que o atual governo olha para a população em geral, em especial para os mais frágeis, no momento de muita dificuldade. Assim, o Betinho lembrava muito lá atrás que quem tem fome tem pressa, a gente precisa ter clareza disso. É um momento muito difícil para uma boa parte das famílias, não são só esses 40%, na verdade a gente tem ali, hoje nós estamos falando um pouco da redução de jornada, redução de salário, etc. Você tem um conjunto de inseguranças muito grandes nos trabalhadores,
e a gente está vivendo daqueles momentos em que a gente não sabe direito como é que vai ficar todo mundo ali, com todo o conjunto da classe trabalhadora depois dessa pandemia. Acho que essa insegurança ela não é boa nem para as pessoas, nem para as empresas. Nós estamos num daqueles momentos em que a gente está construindo o pós-pandemia e a forma como esse governo tem encarado não é uma forma boa. A gente acredita que o abono emergencial é fundamental, ele precisa ser pago o mais rapidamente possível para o conjunto geral dos trabalhadores. Não é hora da gente ficar discutindo se o orçamento é maior, se o orçamento é menor. Essa discussão, inclusive, nós estamos vendo agora essa queda de braço entre a Câmara, os governadores e o governo federal. Isso não faz o menor sentido, isso vai mostrando a enorme desarticulação que a gente tem entre os poderes nesse país, no momento em que as pessoas estão morrendo e outras pessoas estão sentindo a carência, estão com fome, estão com falta de produtos e etc. É claro que a gente está vendo uma grande organização da sociedade, esse momento é um momento de solidariedade, mas a gente sabe que a função principal de encarar crises desse tipo é do Estado. E o Estado precisa, objetivamente, concretizar as ações. Eu acho que esse é algo que está posto para nós. Então, a gente tem, de um lado, um governo que tenta enfraquecer as representações coletivas e, ao mesmo tempo, impor ao trabalhador formal a redução de salário, a redução de renda de qualquer forma, em vez de fazer um mecanismo em que suporte para que as empresas possam pagar o salário dos seus trabalhadores. De outro lado, ele atrasa o pagamento, ele vai adiando cada vez mais o pagamento de um bônus que foi negociado no Congresso Nacional e, por meios burocráticos, ele vai segurando essa liberação, e a gente vai, enquanto isso, um presidente que manda todo mundo sair de casa e se colocar à mercê da pandemia. Realmente, esse é o momento que a gente tem que olhar com bastante cuidado e a sociedade precisa se mobilizar e cobrar desse governo que tem que ser feito, que precisa ser feito. Agora não é uma discussão do partido A, do partido B, da visão política A, da visão política B. É um momento de vida, é um momento de defesa da vida. Nós não queremos chegar aonde os americanos estão chegando, que é mais de 1.000 pessoas mortas por dia. Nós não queremos chegar a ter um patamar enorme de mortes, maiores do que se a gente estivesse numa guerra, como a que nós estamos vendo agora em vários países. O que nós precisamos de uma reorganização, uma coordenação, que articule as diversas ações e que as pessoas fiquem em casa, possam ter tranquilidade para ficar em casa, tranquilidade para eles possam ter uma renda razoável para poder tocar a sua vida, mesmo parados em casa. E na outra ponta, quando essa pandemia passar, as pessoas possam ter o seu emprego ali garantido para que a vida possa continuar dentro das possibilidades que a pandemia está nos impondo. Para isso o Estado é fundamental. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até amanhã. Até amanhã, Glau. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.